Oi, gente, então nós voltamos. Olha, veja só, para a gente finalizar essa parte de recapitulação, né, do capítulo 11, Império Romano, então deixa eu fazer vocês pensarem, lembrarem sobre alguns imperadores, né, horripilantes, e muita gente tinha medo desses imperadores. Entre eles nós vamos ter Caio Otávio, que tinha algumas medidas, né, como por exemplo a Pax Romana, nós vamos ter a política do pão e circo, certo? Só para fazer vocês lembrarem, tá bom? Nós vamos ter, quem mais, professora? Nós vamos ter também Teodósio, Diocleciano, nós vamos ter Nero, nós vamos ter Calígula, esses são alguns imperadores. Nós vamos ter mais tarde, né, assim, andando, né, nesse caminho aí romano, nós vamos ter então também Júlio César, quem mais? César Augusto, né? Certo? Então esses são imperadores que faziam parte dessa história romana, tá bom? Professora, nós temos sobre o que mais esse assunto mesmo. Então, por exemplo, a gente vai ter para recapitular e ajudar vocês o que? Nós vamos ter a cultura romana. Na cultura romana, nós vamos ter então, por exemplo, uma mesclagem, uma fusão, desculpe, né? O que é fusão? É uma mistura que você vai fazer da cultura romana com a cultura grega. Por exemplo, a partir do momento que Roma vai expandindo bastante, ela vai ter relação com outros lugares, né? Outros grupos sociais. Então, fora de Roma, entre esses grupos nós vamos ter então a Grécia, né? Professor, e quando é que vai ter essa fusão? A questão mesmo da cultura, em que sentido? Os deuses, por exemplo, né? Você vai ter aí deuses que tinham a mesma função, deuses mitológicos, né? Tinham a mesma função é, que os deuses gregos tinham, mas só que os deuses romanos mudavam-se a nomenclatura, o nome desses deuses. Tinham funções parecidas, mas por exemplo, mudava a questão do nome. Por quê, professora? Porque foi nessa junção, nessa fusão, certo? Aí você tem na página 131, aí você vai ter então, por exemplo, no caso da Grécia, você vai ter Zeus. Em Roma, quem é? Júpiter. E qual era a função? A característica era o pai de todos os deuses. A mesma coisa da Grécia, só mudou mesmo só a questão do nome, certo? Vou dar mais um exemplo. Você vai ter Dionísio, que era um deus grego. Para Roma é chamado de Baco, que é a questão, o deus do vinho, né? É, que eles diziam muito isso, né? Falavam muito sobre isso, certo? Além disso, na cultura você vai ter na cultura romana os teatros, os anfiteatros, você vai pensar no Coliseu, você vai ter os aquedutos, você vai ter os ginásios, você vai ter as termas. As termas eram onde as pessoas ricas, os grupos da aristocracia, que eram grupos ricos que tinham maior poder, tinham maior concentração sobre as propriedades romanas, propriedades de terras e plantações, né? Esses grupos aristocráticos, né, ricos, eles também eram esses grupos que iam para as termas. As termas eram o que mesmo, professor? As termas, desculpe, eram lugares onde eles iam e ficavam lá é, para refazer as forças, se animar novamente. E era o que, professora? Gente, era uma piscina enorme, com águas quentinhas, que você ficava ali e você até dormia, se pudesse, né? Acredito que muitos dormiam para descansar, tá bom? O que mais a gente tem? Nós vamos ter ainda sobre Roma a questão do latim mesmo, né? Que o latim vai surgir lá no Império Romano. Nós vamos ter o direito romano, que não vai ser mais direito romano, mas vai ser vai se expandir. Direito de que maneira? A questão de advogado, juiz, e você repensa em tudo isso, vai partir daí, tá bom? E aí, nós temos, além disso, nós vamos ter também, para recapitular, Roma sendo dividida, esses impérios, né? Alto Império, Baixo Império. Então, por exemplo, no Baixo Império nós vamos ter o Edito de Milão. Lembra do Edito de Milão, né? Que vai dizer que os cristãos podem sim fazer cultos, né? O que mais? Nós vamos ter a tetrarquia, que é o governo dividido em quatro, né? Quatro pessoas estão ali para auxiliar. Nós vamos ter também, no Alto Império, nós vamos ter Calígula e Nero, dois imperadores terríveis, de verdade, gente, que realmente muitas pessoas que o conheciam tiveram medo, né? Por suas atitudes, né? Nero era aquele imperador que, por exemplo, mandou incendiar Roma e disse que foram os cristãos, né?
ele participou, né, da própria morte da mãe, né? Então, não era uma pessoa legal, gente, né? Era uma pessoa do mal, né? Se tornou uma pessoa do mal, tá bom? Então, esse aqui é o final da recapitulação. Assistam, por favor, novamente, né? Para que vocês possam estar bem, então, nesse conteúdo, porque o outro conteúdo será já diferente, né? Desse aqui, tá bom? Cheiro para vocês, então. Tchau.